Sou responsável por pelo menos 60% dos casos de pessoas desaparecidas não resolvidos neste país atualmente. É um trabalho ingrato. Já sequestrei crianças, pais, deixei parceiros solteiros e tive que prejudicar pessoas no processo para continuar minha missão. Não sou uma pessoa má, mas eu era ótimo no meu trabalho. Imagine aceitar um emprego remoto para ajudar pessoas que acabaram de se mudar. Parece tranquilo, certo? Mas e se o seu primeiro cliente confessasse ser responsável por 60% dos desaparecimentos do país e afirmasse que uma mulher de saia roxa está caçando ele agora mesmo? Eu aceitei o dinheiro, mas agora estou presa em uma sala com um assassino arrependido. Almas curiosas, vamos ao que importa. Era uma manhã de segunda-feira, quando recebi a ligação, informando que eu havia sido demitida após um processo disciplinar no meu emprego em uma pizzaria local. Eu havia cometido um erro simples, mas estava em um cargo de supervisão em um período de vendas baixas, e o chefe estava esperando que alguém cometesse um deslize. Fui vítima de uma situação de azar e de uma escala de trabalho particularmente cruel, que contribuiu para o meu fracasso. Odiei o emprego desde o início, longas horas, turnos brutais, sem nenhuma recompensa, além de uma fatia de pizza aqui e ali. É uma sensação estranha ser demitida. Tenho certeza que alguns de vocês entendem. É constrangedor. Não tem festa de despedida, nem cartões de boa sorte, nem visita aos antigos colegas e, o mais importante, nenhum pagamento à vista. É deprimente. Depois que a autocomiseração inicial passa, você percebe que é algo que terá que explicar em todas as entrevistas futuras. Que idiotice você fez? Tão horrível que eles não te queriam mais. Você entra nas entrevistas sabendo que no momento em que disser isso, já estará no fim da lista de candidatos. Navegar por sites de emprego é horrível. Você fica olhando vagas que pagam muito pouco para sobreviver, na esperança de encontrar algo rápido, só para ser rejeitado de qualquer jeito. Isso se tornou um ciclo interminável para mim. Clicar, aplicar. Sinto muito, senhora, mas decidimos optar por outro candidato neste momento. Por isso, não dei muita importância quando me candidatei a uma vaga de cuidador. Eu tinha alguma experiência com pacientes de saúde mental de antes da pizzaria e achei que valia a pena tentar. Não havia nenhuma indicação do salário por hora, mas muitas vagas com salários mais baixos também não mostravam essa informação. A ligação chegou no final daquela tarde. Alô, é Stephanie? Sim, quem está falando, por favor? Aqui é a Karen. Estou ligando da equipe de apoio da Novo Mundo a respeito da sua candidatura para o cargo de assistente social. Este é um bom momento para conversarmos? Claro, claro, estou muito interessada na vaga. Respondi, percebendo que nenhum sorriso falso me faria parecer tão entusiasmada quanto a Karen. Bem, Stephanie, aqui na Novo Mundo oferecemos suporte específico para clientes que se mudaram e estão com dificuldades de adaptação. Muitos deles se sentem isolados e precisam de uma ajudinha para se estabelecerem. Você conhecerá pessoas muito interessantes. É um nicho de mercado. Nenhuma outra empresa oferece esse tipo de suporte e nos orgulhamos de ser líderes nacionais no setor. Sua candidatura parece interessante. Você tem uma ótima experiência relevante. Precisamos urgentemente de profissionais de apoio na sua região. Atualmente, temos apenas um profissional disponível lá. Graças aos nossos contatos com o governo, podemos agilizar a verificação de antecedentes criminais caso você esteja disposta a começar em 2 dias, mediante uma verificação noturna satisfatória. Claro, sim. Há algo que eu preciso saber sobre o processo de entrevista? Para onde eu devo ir no meu primeiro dia? Como. Você receberá um pacote completo de informações por e-mail, incluindo detalhes sobre seu primeiro cliente. Na Novo Mundo, você trabalhará remotamente, visitando clientes em suas casas. Não é necessário fazer entrevista. Sua candidatura será aprovada, Stephanie. Obrigada e tenha um ótimo dia. Seja bem-vinda! Tentei agradecê-la, mas ela desligou o telefone imediatamente após terminar. Pareceu-me grosseira da parte dela ter uma voz tão doce. O e-mail chegou e era muito mais básico do que eu esperava. Tinha o logotipo de suporte da Novo Mundo no cabeçalho, mas continha apenas algumas linhas. Prezada senhorita Geraldi, parabéns pelo seu novo emprego na Novo Mundo. Você desempenhará uma função gratificante, ajudando pessoas a se adaptarem a novos locais. Embora a função seja gratificante, também apresentará desafios em alguns momentos. Reconhecemos isso e recompensaremos você de acordo.
Clientes que necessitam de suporte básico pagarão 50 por hora. Suporte moderado pagarão 100 por hora. E suporte intensivo pagarão 300 por hora. Esperamos que essas tarifas competitivas e outras vantagens descritas em seu contrato o convençam a permanecer com a Novo Mundo por um futuro previsível. Estamos muito felizes em tê-la conosco. Após a assinatura digital do contrato em anexo, você será designado a um cliente e receberá um horário de atendimento. Bem-vinda à família Novo Mundo. Em caso de emergência durante o turno, entre em contato nesse número e peça para falar com Karen, com quem acredito que você já tenha conversado. Louis Stephens. Nunca tinha visto esse tipo de dinheiro disponível para pessoa sem diploma, em lugar nenhum. Assinei o contrato tão rápido que meu computador mal conseguiu acompanhar. Em poucos minutos já tinha a minha primeira tarefa. Ele era um homem chamado Kevin. Não me deram um sobrenome. Ele tinha acabado de se mudar para a minha cidade e precisava de apoio das 18 horas às 22 daquela noite, com possibilidade de horas extras, se necessário. Kevin era considerado um cuidador de apoio básico. Os 300 por hora eram atraentes, mas fiquei feliz em começar com alguém que eles consideravam fácil. E 200 por um turno de 4 horas não era ruim, né? Kevin morava perto, era um curto trajeto de bicicleta da minha casa, numa ruazinha agradável no subúrbio. O jardim da frente da casa dele era impecável, não parecia que alguém tinha acabado de se mudar. Mas talvez os últimos moradores fossem jardineiros dedicados. Encostei a bicicleta cuidadosamente num poste de luz e prendi o cadeado nela. Bati na porta da frente baixinho a princípio, depois um pouco mais alto quando não obtive resposta. Quando Kevin abriu a porta rangendo, imaginei que ele tivesse por volta de 40 e poucos anos e gozasse de boa saúde. Eu sabia que não devia julgar alguém pela aparência, mas ele não parecia o típico cliente de apoio. Stephanie, do Novo Mundo? Ele perguntou freneticamente, olhando para a esquerda e para a direita do lado de fora da porta. Sim, sou eu, Kevin. Prazer em conhecê-lo. Não tenho tempo, entre. Você percebeu alguém lá fora, observando você? Não. Alguém que está usando uma saia roxa? Não, por quê? É para isso que você está aqui, garota. A mulher da saia roxa. Ela está me seguindo desde que cheguei. Um efeito colateral horrível da minha vida anterior. Tenho que revistar minha casa diariamente em busca de equipamentos de vigilância. E é só uma questão de tempo até que me levem de volta. Preciso que ela seja detida imediatamente. Ele estava visivelmente perturbado enquanto falava. Kevin parecia genuinamente em pânico. Eu não sabia bem o que pensar daquilo. Estava na casa daquele homem com todas as cortinas fechadas e comecei a me perguntar se não devia ter lido o contrato com mais atenção. Há algum medicamento que você tome que eu precise saber? Perguntei, tentando encontrar uma maneira profissional de acusar o homem de ser louco. Ele olhou para cima e revirou os olhos. Você é novata. Eu disse para aquela vaca da Karen que precisava de alguém experiente, e ela me manda você. Eu sabia que ela não estava me levando a sério. Que condescendente. Como você sabe que eu sou nova? O que você quer dizer com isso? Você acha que eu sou maluco? Eu já disse tantas vezes para essa empresa ter um processo de integração. Parem de jogá-los na fogueira. E pelo amor de Deus, Karen, pare de me dar os estagiários. Ele parecia bravo, mas não comigo. O que me preocupou na hora foi que ele parecia ter pena de mim. Bem, eu já estou aqui, o que eu devo fazer? E minha pergunta sobre a medicação continua valendo. Gostaria de uma xícara de chá? Mantive minha posição. Eu já havia trabalhado com pessoas com transtornos mentais antes, e elas frequentemente tentam nos convencer de que estão bem. Você não está entendendo. Por que você acha que te pagam tanto? Bem, nós te pagamos tanto. Não é para limpar minha bunda, nem para fazer chá. É para se livrar desse maldito incômodo para que eu possa me esconder em paz. Me esconder de quê? Eu tinha ouvido dizer que ceder a uma ilusão às vezes pode ajudar. Dos meus antigos empregadores, criança. Eu tenho 26 anos, tá? Você quer saber no que se meteu ou não? Assenti com a cabeça. Ótimo, cala a boca. Mas pode colocar a chaleira no fogo se precisar. E diga para Karen, o pesadelo corporativo, que eu quero o salário de supervisor. Eu não tinha certeza se ele estava falando sério sobre o salário de supervisor, mas me levantei e coloquei a chaleira no fogo sem dizer uma palavra. Deixei que ele falasse. O apoio da Novo Mundo não é anunciado para clientes que precisam de cuidados ou suporte da maneira tradicional.
É anunciado para pessoas como eu, que estão passando por uma crise da qual o resto do mundo não precisa saber. Eles devem ter te escolhido por algum motivo. Publicam a vaga em sites de emprego comuns para ampliar o leque de candidatos, mas não avisam os coitados no que os espera. A taxa de sucesso é boa. Eles alegam que escolhem pessoas com certas habilidades, mas pode ser só pelo dinheiro. De qualquer forma, isso não importa. E eu tenho pouco tempo. Passei muito tempo trabalhando para uma agência governamental, selecionando indivíduos da população em geral que demonstravam talentos especiais que poderiam ser úteis ao país. Sou responsável por pelo menos 60% dos casos de pessoas desaparecidas não resolvidos neste país atualmente. É um trabalho ingrato. Já sequestrei crianças, pais, deixei parceiros solteiros e tive que prejudicar pessoas no processo para continuar minha missão. Não sou uma pessoa má, mas eu era ótimo no meu trabalho. Tentei assimilar a situação, mas foi difícil. O pagamento era suspeito e a sinceridade e a clareza dele não me lembravam muito dos pacientes com doenças mentais com que eu já trabalhei. Mas se ele estivesse falando a verdade, por que eu estava lá? Por que você parou, se você era tão bom nisso? Porque, garota, eles me pressionaram demais. Como eu te disse, eu não sou uma pessoa má. Me pediram para resgatar uma jovem que morava em uma cidade no norte e que estava apresentando sinais de controle mental. Ela foi encontrada com a babá, que estava brincando freneticamente com bonecas desde que os pais tinham saído. Ela disse aos pais que, por mais que tentasse, não conseguia largar as bonecas. Eles disseram que ela estava completamente arrasada, apenas soluçando, enquanto a filha batia palmas e dava risadinhas. Recebi o processo como de costume. Sei que soa horrível tirar uma criança da sua família. Que tipo de pessoa faria isso, não é? Mas quando algumas dessas pessoas especiais crescem e se tornam adultas sem terem sido retiradas de suas famílias, a vida se torna muito mais difícil para elas do que quando as ensinamos a usar seus talentos. Não questionei as informações que tinha. Os superiores fizeram a pesquisa, confirmaram as suspeitas. Meu trabalho era apenas levar a criança. Meu contato havia enfatizado a urgência e me disse um dia antes da missão que eu precisava chegar cedo. O nome dela era Violeta. Era um codinome, mas era assim que eu a conhecia. Eu só a tinha encontrado algumas vezes, e ela era uma mulher cruel. Com uma aparência bem estranha, sabe? Ele tomou um gole do chá que eu havia preparado e fez uma careta. Nossa, que tipo de cuidador não sabe fazer chá? Com certeza te escolheram por algum motivo, porque você claramente não é a melhor cuidadora. Você nem perguntou se eu gostava. 2 colheres de açúcar, por favor, e mais um saquinho de chá nessa monstruosidade pálida. Ele empurrou a xícara na minha direção e eu, sem pensar, obedeci enquanto ele continuava. Ele parecia triste e acendeu um cigarro, com as mãos tremendo enquanto o levava à boca. Violeta era uma pessoa amarga, implacável e perfeita para o trabalho. Mas, caramba, ela era desagradável. Eu não queria ficar do lado ruim dela, então entrei cedo. Fiz o que me mandaram. A casa era comum. Uma casinha normal num bairro normal da cidade. Li o dossiê do caso atentamente no meu carro. Observei de fora e depois que as luzes se apagaram por um tempo, entrei. Caminhei até o quarto à esquerda, no topo da escada, que o dossiê descrevia como o quarto da menina. Ele colocou a mão no rosto. Não era. Era uma jovem de aparência exausta, com um bebê recém-nascido. E quando abri a porta, ela sentou-se ereta na hora. Nosso protocolo determina que devemos eliminar todas as testemunhas se formos pegos durante a extração. Deixá-las vivas causa muitos problemas. Infelizmente, isso inclui toda a família. Você tem que fazê-los desaparecer, eles não podem deixar rastros. Rastros são investigados. Eles causam problemas para o departamento. Isso partiu meu coração, garota. Por favor, não pense que sou mau. Eu estava no auge da minha carreira. Não tinha cometido um erro desses desde que comecei.
Eu juraria que não havia irmãos no processo. Nenhuma menção a uma mãe grávida ou algo do tipo. Eliminei todos eles. O pai, a mãe e o bebê. E deixei a menina no meu veículo enquanto apagava todos os vestígios. Ele colocou o copo na mesa e se recompôs. Parte disso são as fotos. Você remove tudo como se a família simplesmente tivesse ido embora. Eu sempre odiei remover as fotos. Ver uma família feliz sendo destruída. Mas desta vez, rendeu algo interessante. Uma foto particularmente antiga, mostrando o pai e uma senhora de aparência jovem que não era mãe. Aparentemente, em um dia de casamento, estava dobrada no fundo de uma gaveta. Uma lembrança secreta de uma primeira esposa. Isso não é incomum. Só que a moça de aparência jovem era Violeta. Ela parecia mais amena na foto, mas era ela. E quando voltei para o carro e verifiquei o arquivo do caso, não havia negligência. Não havia menção ao bebê, e o quarto constava como sendo da menina. Enquanto ouvia aquela pobre garota soluçar no banco de trás do meu carro, percebi que tudo aquilo era uma mentira. Uma vingança cruel por Violeta ter sido abandonada pelo marido. Senti um enjoo só de pensar no coitado. Eu realmente não podia culpá-lo. Eu me virei e fiz a coisa mais gentil que pude naquele momento. E eliminei a garotinha também. Eu já tinha destruído a vida dela. Não ia entregá-la para aquela mulher. Então eu fugi. O mundo em que eu vivia não era do tipo em que você pode simplesmente pedir demissão. Eu não podia arriscar que acontecesse de novo, e denunciá-la me mataria para encobrir tudo. Agora estou aqui tentando me esconder, e ela me encontrou. Ela está em todo lugar. É só uma questão de tempo até ela encontrar a casa. Ele parou e apagou o cigarro em um pratinho que estava usando como cinzeiro. Eu não sabia o que dizer. Estava horrorizada, sentada em frente a alguém que acabara de confessar ter matado várias pessoas, incluindo crianças. Por que eu estou aqui? E o que eu devo fazer? Consegui dizer apesar do choque. Ajude-me a atraí-la. Isso me dá tempo para me preparar enquanto você atrás. Ela não te conhece e está atrás de mim para me calar. Ela sabe que foi descuidada. É por isso que está usando aquela maldita saia roxa. Ela está me provocando. O fato dela estar me seguindo não tem autorização do governo. Se conseguirmos eliminá-la, então... Eliminá-la? Você quer que eu te ajude a matar uma mulher? É para isso que estou te pagando desta vez, sim. Já usei os serviços desta empresa várias vezes para me ajudar com extrações difíceis, mas nunca nada muito complexo. Eu disse a Karen que este procedimento era maior e que era considerado de complexidade moderada. Ela apenas deu uma risadinha. Aposto que ela classificou como básico, não é? Sim, ela fez. Eu pensei que ia fazer chá e assistir TV com você. E a gente ia ficar conversando. Eu não quero me envolver nisso. Eu quero ir embora agora, por favor. Levantei-me e comecei a sair. Criança, pare! Eu já te disse, eu tenho 26 anos, eu não sou criança. Desculpe, Stephanie. Por favor, pare. Vem aqui. Ele se levantou e se aproximou de mim. Eu teria corrido, mas ele não parecia ameaçador. Apenas triste. Ele me entregou 2 fotografias. Uma de uma família sorridente de 4 pessoas com um bebê recém-nascido. A outra de uma jovem morena de vestido de noiva, olhando com carinho para uma versão bem mais jovem do pai da primeira foto. Um nó se formou na minha garganta. Voltei para o sofá. Então eu sou a isca. Você é uma isca bem paga, e eu vou te proteger. Você só precisa atraí-la para perto o suficiente. Que se dane a Karen. Eu pago a tarifa especial se isso fizer você ficar. Mas não espere que nenhum trabalho que você consiga com esse rótulo seja fácil. Considere isso um bônus de boas-vindas. Ok. E como faço para atraí-la? Kevin sorriu para mim e eu me perguntei se o nome dele era mesmo Kevin. Pensei no perigo e em que enrascada eu tinha me metido. Mas esse turno tinha acabado de passar a valer o salário de um mês, em um emprego normal. Eu não podia simplesmente recusar. E se o que ele estava dizendo era verdade, ela merecia. Ele me disse que eu precisava ter algo comigo, que a levasse até ele. Disse que Violeta odiava as pessoas que eles estavam extraindo
e que ela não resistiria à tentação de segui-los, se eu demonstrasse ser especial. Ele me entregou uma pequena caixa e disse para eu abri-la assim que me aproximasse dela. A caixa era do tamanho de uma caixinha de anel, e Kevin se recusou a me dizer o que havia dentro. Ele disse que isso estragaria a surpresa, e que eu merecia uma aventura no meu primeiro emprego. Ele me disse para dar uma volta pelas lojas locais por cerca de 800 metros, até encontrar uma mulher com uma saia roxa. Abrir a caixa e começar a caminhar para casa. Ele me garantiu que cuidaria do resto. Não demorou muito, ela estava parada do lado de fora dos correios. Estava escuro, mas era inconfundível. Parecia mais velha e mais irritada, mas era definitivamente a senhora da foto do casamento. Minha mão tremia enquanto eu abria a pequena caixa ao meu lado. De dentro da caixa deslizou uma longa cobra verde. Ela subiu pelo meu braço e atravessou meus ombros, acomodando-se calmamente em volta do meu pescoço. Fiz contato visual com Violeta, antes de me virar para voltar em direção à casa de Kevin. Ela parecia aterrorizada, mas fascinada. Comecei a correr e senti meu coração disparar ao vislumbrar lampejos de roxo sempre que me virava. Ela caminhava rápido o suficiente para que eu soubesse que ela estava me seguindo, mas devagar o bastante para que os outros não percebessem. A cobra permaneceu enrolada no meu ombro o tempo todo, simplesmente relaxada, como se eu nem estivesse me mexendo, muito menos correndo para salvar a minha vida. Ao chegar à porta de Kevin, bati com força. Corri o mais rápido que pude, mas ainda conseguia vê-la à distância. Quando ele abriu a porta, Kevin me empurrou para dentro, assim como fizera quando cheguei. Só que desta vez ele ficou parado na porta aberta, acenando e sorrindo para Violeta. Ela continuou caminhando rapidamente até chegar à porta, com a mão firmemente agarrada a uma arma que apontou diretamente para o rosto de Kevin, enquanto o acompanhava de volta para dentro. Ela fechou a porta atrás de si e ficamos apenas nós três presos no quarto. Vejo que você contratou uma capanga. Legal. Agora que sei que ela não tem valor, isso não será um problema. Obrigada, Kev. Ela levantou o braço e deu um sorriso irônico enquanto apontava a arma para mim. Meu coração disparou várias vezes. Pensei nos meus amigos, na minha família, no meu gato. Mas quando ela levantou o braço, a cobra ergueu a cabeça e avançou sobre ela. O cômodo se iluminou quando a cobra deslocou a mandíbula e Violeta gritou. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu tinha medo de estragar tudo. Acho que você tem medo de cobras. Eu o salvei só para você. Kevin falou, com um brilho no olhar enquanto observava a cobra cravar suas mandíbulas na cabeça da Violeta, o sangue jorrando pelo resto do corpo dela enquanto as presas perfuravam seu pescoço. A ponta da cauda da cobra ainda repousava em um ombro enquanto se estendia por todo o cômodo. Senti-o deslizar e cair no chão enquanto puxava o resto do corpo de Violeta para dentro de si, observando o muco e os fluidos escorrerem. Ei, garota, você ainda tem a caixa? Joguei a caixa do meu bolso para ele, paralisada no mesmo lugar onde estava, observando o consumo horripilante acontecendo diante dos meus olhos. Ele a abriu novamente e a colocou perto da cauda da cobra, e assim como Violeta, a cobra foi sugada para um espaço incrivelmente pequeno. Kevin fechou a caixa com um estalo alto e soltou um suspiro de alívio. Ele percebeu que eu estava em choque, então quebrou o silêncio. Ele foi um presente de uma das minhas extrações favoritas. Digamos que serpentes a bordo não foi tão engraçado na vida real. Ainda não sei como ele vive aí dentro, mas eu sabia que ela não conseguiria te machucar com ele por perto. Eu o chamo de macarrão. Desabei em lágrimas e risos simultâneos. Eu acabara de ver uma pessoa morrer pelas mãos, escamas, de uma cobra mágica chamada Macarrão. Chá? Perguntou Kevin sorrindo. Ele me pediu ajuda para limpar a bagunça, depois que o choque inicial passou. Enquanto esfregávamos o sangue do chão, ficamos conversando. Contei a ele que tinha sido demitida, como tinha ido parar ali. Ele riu e disse que pelo menos meu antigo empregador não era tão ruim quanto o dele. Acho que tive que concordar. Sempre há um lado bom em tudo. Garota, Stephanie, obrigada. O pagamento do turno intensivo estará na sua conta até às 8 horas. Preciso ir. Onde? Ela foi embora. Pensei que você quisesse se esconder aqui.
Não posso agora. Causou muita confusão. Além disso, a agência vai querer que eu volte, eu sei demais. Mas você me deu uma baita vantagem. Boa sorte com tudo. Com isso, ele me acompanhou até a porta, trancou e entrou no carro. Eu destranquei minha bicicleta enquanto ele dirigia, aproveitando o ar fresco da noite. Parecia um sonho enquanto eu pedalava para casa. Algo que eu havia imaginado no meu tédio desempregado. Nada além de um devaneio. Quase não dormi naquela noite, confusa e exausta. Consegui cochilar algumas horas por volta das 4, mas não muitas. Acordei por volta das 9, inquieta e ainda dolorida por causa da corrida. Verifiquei minha conta, esperando o mesmo saldo negativo catastrófico de sempre. Mas lá estava, o pagamento do meu turno, referente ao Novo Mundo, Kevin. Junto com o pagamento na minha conta havia um e-mail na minha caixa de entrada. Parabéns por concluir seu primeiro trabalho de suporte na Novo Mundo. Seu cliente confirmou que não precisa mais do seu suporte. Temos uma nova tarefa para você. Nível de suporte moderado. Eu estava ao mesmo tempo apavorada e animada. Se você quer saber quem é o novo cliente e por que esse emprego paga tanto para alguém sobreviver, descubra na parte 2. Até mais, almas curiosas.